Proponho esta noite a tratar com vocês são assuntos simples, porém julgamos necessário para que a gente possa melhorar a nossa caminhada. São conselhos da Bíblia, para a gente melhorar. E eu creio que os irmãos aqui não têm dificuldade nenhuma de ouvir conselho, né? Já dizia aí ou por aí tem o costume de dizer que se conselho fosse bom, como é que diz? Não se dava, né? Se vendia. Mas aqui é conselho, é dado mesmo. É de graça. É para quem realmente quer melhorar. E eu trago um texto da carta do apóstolo São Paulo aos irmãos de Éfeso, no capítulo de número 4, os 3 primeiros versículos ali, tem alguns conselhos para gente que quer andar melhor com Cristo. Capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3, eu vou ler numa versão mais atualizada, mas se vocês acompanharem na Bíblia de vocês, vocês vão ver que é a mesma coisa, só que o escritor dessa Bíblia que eu vou ler, a nova tradução na linguagem de hoje, ele procurou esclarecer o texto de uma forma que desse para a gente entender melhor. Aí ele diz assim: por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Aí eu vou para a linguagem corrigida, que diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Este é o primeiro versículo na linguagem corrigida. Aí o versículo 2 diz assim, na linguagem atualizada: sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Na linguagem corrigida diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Verso 3 na linguagem atualizada: façam tudo, olha, escute isso, façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Aí na linguagem corrigida diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então me proponho a estar tratando com vocês sobre como cristão que somos, como devemos andar. É uma pergunta que, quando a gente ler o texto aqui, é a primeira pergunta que nos vem à mente. E Paulo diz rogo. Rogar aqui é um pedido com intensidade. Estou pedindo intensamente que vocês, eu, o preso do Senhor, na linguagem de lá que ele diz: estou preso porque sirvo o Senhor Jesus.
Mas ele diz: eu rogo, eu, preso do Senhor, que andeis. Como é que a gente deve andar? Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. E o que é vocação? A gente viu aqui que vocação, a gente olhando o dicionário, não tem nada de diferente, mas vocação é um chamado de Deus para uma determinada pessoa. E este chamado, ele é individual, é para cada pessoa em particular e possui características únicas para cada um. Então vá logo aprendendo que você foi chamado, porém, para fazer aquilo que Deus determinou para você fazer. Então, o que Deus determinou para você fazer, é só você quem vai fazer e nenhum outro mais, né? Então, vocação, portanto, é um chamado de Deus para uma determinada pessoa. E Paulo diz: rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Andem no modelo do chamado. Ande da forma que Deus quer que você ande para aquilo que você foi chamado. Não sei se estou sendo claro, mas eu estou me esforçando para ser. Porém, a gente tem vivido dias tão difíceis, pois a gente estamos caminhando para o arrebatamento, mas infelizmente a gente tem ouvido falar muito de religião e pouco de Jesus. Não é? A gente tem visto determinadas instituições religiosas, que é o mesmo que igreja, né? E que alguém está aqui quando a gente ensina que não deve fazer isto, fazer aquilo, aí automaticamente alguém diz assim: mas lá na igreja de fulano de tal pode, mas é lá, você não está lá, você está cá, né? Então, dentro da vocação que Deus chamou para você servir aqui, então se molde aquela vocação. Lá pode, mas aqui, pela palavra, está sendo pedido para que você obedeça a vocação, obedeça o chamado, se qualifique, se enquadre dentro daquilo que Deus lhe chamou e faça a vontade de Deus, porque você será bem-sucedido. Independente de que igreja A faça, igreja B faça isso, tá certo? Porque tem muita gente, realmente, deixando o povo à vontade. Tem denominação, irmão, para todos os gostos, não é? Tem. Tá certo? Deixando o povo muito à vontade. E estão deixando o ensino genuíno da palavra, que antes ocupava o primeiro lugar, hoje já não ocupa mais. Tá certo? Estão deixando a desejar. E a preocupação de muitas instituições hoje é de apenas manter a quantidade. Não estão preocupadas nem um pouco com a qualidade dos seus crentes. Se a igreja estiver cheia, tá bom, pode estar cheia de desmantelado, mas não tem problema.
Portanto, está cheia. Né? Mas a gente vê que na preocupação do apóstolo com a igreja de Éfeso, era para que cada crente daquela igreja andassem como é digno, andasse com dignidade, andasse dando testemunho, andasse dentro da vocação pela qual ele foi chamado. Viu? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, quando a gente vê essas coisas acontecer, a gente que ama a palavra, que quer chegar no céu, então se preocupa com o ensino genuíno, uma palavra genuína, que não é um invencionismo humano, não é uma ideia humana, não é o que a palavra diz. O que é que a palavra diz? A palavra manda andar como é digno, manda andar de forma digna da vocação que fomos chamados. E a gente aprendeu que fomos chamados para um propósito, e dentro desse propósito estar a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Então, surge a pergunta: e para que eu sou chamado? Né? Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se você queria uma resposta para que você foi chamado para a comunhão. Tá certo? Porém, quando a gente fala da maneira de andar, a Bíblia, ela sempre traz ilustrações. Quando ela fala da maneira de andar, ilustra logo o nosso comportamento, fala do nosso comportamento, fala da nossa maneira de agir, ou melhor, fala da nossa maneira de andar. Porque tem gente, irmãos, que está na igreja já há um bom tempo, mas parece que para ele e para ela só se preocupa em ser crente na igreja. Fora da igreja, não. Mas você foi chamado para ser crente aqui e fora daqui. A vocação de Deus para a sua vida não é para ser crente na igreja, não. Só na igreja, não. É para ser crente fora dela. Porque como é que você vai fazer a diferença? Né? Se você andar no mesmo patamar que andam as pessoas lá do mundo. Não existe diferença nenhuma. E nós fomos chamados para fazer diferença. Assim, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então você tem vida nova. A vida velha passou. Então, quando a Bíblia fala justamente da maneira de andar, está falando do nosso comportamento, da nossa forma de agir. O nosso andar, irmãos, ele também está diretamente ligado ao nosso serviço a Deus, de nossa reverência, o nosso respeito, coisa que já em muitos lugares já se perdeu. Mas aqui a gente é ensinado a dar o nosso melhor, a cultuar com toda reverência, e eu louvo a Deus que eu já passei em outras congregações e que tinha muita dificuldade para colocar o povo em reverência. E aqui, raramente, tem uma campainha aqui, mas ela é mais usada para enfeite. A gente quase não precisa usar, porque vocês aqui sabem que cultuar a Deus
é uma questão de reverência. Exige-se reverência no culto que a gente oferece a Deus. Não é, irmãos? Que a gente já tem tantas atividades, a gente já tem um dia todo. Então não se deve trazer nenhum assunto para se conversar na hora do culto. Não é? Quando se faz isso, está quebrando um elo de reverência com Deus. Porque aquelas 2 horinhas está dedicada a Deus, então eu devo cultuar com toda a minha intensidade durante aquele período que está reservado para o culto. A gente tem uma história de um moço, um exemplo bíblico, bem convincente. É lá no capítulo 5 de Gênesis, lá por volta do verso 21. Aí diz assim: viveu Enoque 65 anos, gerou a Matusalém, e andou Enoque com Deus, escute isso, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E o interessante que eu quero chamar a sua atenção é esse verso 24, que ele diz assim: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E a gente vai ver que o texto vai dizer que, em mais de uma oportunidade, que ele andou com Deus. E esse andar com Deus aqui, irmãos, trata justamente da maneira que este homem se comportava diante de Deus. Viu? Porque o texto vai dizer que ele não apareceu mais, porquanto Deus parceiro tomou. Tem uma versão que fala que ele agradou a Deus, de maneira que Deus o tomou para si. O cara era tão devoto, era tão crente, não vamos dizer assim uma linguagem que a gente possa entender, que agradou a Deus de uma maneira que Deus disse: a terra não é digna deste homem, vem para cá. E tirou daqui, tomou daqui para si, porque esse homem vivia uma vida que agradava a Deus. Vivia uma vida que agradava a Deus. Então, andar segundo a vocação é andar da maneira para que Deus me chamou. Eu vou andar com um propósito definido. Eu vou andar para aquilo que Deus me chamou. Deus me chamou para servir aqui. Deus me chamou para servir assim. E eu vou fazer o melhor que eu puder para agradar o meu Deus. Então, dentro desta vocação, nós somos chamados para servir a Deus, ter comunhão com Ele e com os irmãos. É outra questão que anda muito necessária nesses últimos dias, é o nível de comunhão dos irmãos. Amém. Quanta sensibilidade. Quanta gente, vamos dizer assim, melindrosa. Aonde uma cara feia, aonde simplesmente alguém passou, não percebeu, não deu uma paz do Senhor. Já tem gente que perde a paciência. Mas a gente precisa
trabalhar essa questão da comunhão, porque ela está dentro da vocação para a qual Deus nos chamou. E dentro do texto que a gente leu, irmão, existem algumas virtudes cristãs que a gente precisa exercitar. Lá em 4:1-3, que é a questão da humildade, a questão da mansidão, a questão da longanimidade e a questão da paciência e do amor. Veja quantas virtudes, pelo menos 5, que devem estar dentro deste quesito de andar conforme a vocação que fomos chamados. Aí o que é que ele diz no verso 2? Ele diz: com toda a humildade. Andar em humildade é um dos requisitos que o apóstolo coloca para a gente andar dentro da vocação que fomos chamados. Humildade. Então, se a gente somos chamados para termos comunhão com Deus, precisamos ser humildes o suficiente para ter comunhão com os irmãos. Escutem, se nós fomos chamados para termos comunhão com Deus, precisamos ter humildade suficiente para termos comunhão com os irmãos. Eu sei, irmãos, que não é fácil. A questão do relacionamento entre pessoas, ele requer uma dose de paciência muito grande. Não é? Porque às vezes o relacionamento dentro da família, pessoas do mesmo sangue, não é? Às vezes se tem uma dificuldade muito grande. Você já imaginou em pessoas com personalidades diversas? Então a questão da comunhão não é fácil, mas a gente precisa exercitar comunhão, porque Deus nos chamou para isso. Porque se fosse somente para a gente se comunicar dentro de casa, a gente sabe que não é fácil, mas era melhor, não é? Que a gente ia se comunicar só com o marido, com a esposa e com os filhos, filhos com a mãe e o pai, a mulher com o marido e os filhos. Não era, irmão? Com a parentela. Não. Mas a recomendação é para ter comunhão uns com os outros. E esse outros aqui envolve tanto a tua parentela, como os que são de fora, como os que estão fora da tua parentela. Porque senão não estaríamos cumprindo. Porque quando alguém chegou para Jesus e perguntou a ele: mestre, qual é o grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto. Nisto está resumido toda a lei, disse Jesus. Então, é uma questão de sobreviver. Comunhão é uma questão de sobrevivência espiritual. Quer viver bem? Vive em comunhão. Vive em comunhão. Então, e outra coisa, eu acho que o antônimo de humildade é soberba. E soberba, irmãos, é uma coisa que não agrada a Deus, que Deus não gosta de soberba. 1 de Pedro 5:5 diz assim, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, semelhantemente vós, jovens, sede sujeito aos anciãos. Aí ele diz assim, e sede todos sujeito uns aos outros. Escute agora, revestivos de humildade. Olha, irmão, só se sujeita ao outro quem é humilde. O soberbo não se sujeita a ninguém.
Um filho soberbo não se sujeita a pai nem a mãe. Um marido soberbo não se sujeita à mulher nem aos filhos. Uma mulher soberba não se sujeita ao marido nem aos filhos. Mas ele diz aqui: revesti-vos de humildade. Aí ele completa o versículo dizendo: porque Deus resiste ao soberbo. Ei, escuta isso. Mas dá graça aos humildes. Ô irmão, aí você diz: ô irmão, não é fácil, eu concordo com você, não é fácil, mas Deus está dizendo: minha filha, eu também sei que não é fácil, agora toma graça aí, eu te dou graça para tu resistir. Do que você precisa, Deus dá, Deus tem. E se não fosse a graça de Deus, irmão, não dava para suportar certas pessoas. Não é? Porque tem gente que é difícil de lidar com elas. Mas Deus nos dá graça. E a gente se aproxima, a gente abraça, a gente perdoa. Viu, irmãos? A gente mima. Mas tem gente que diz assim: não é mais criança não. Sabe a verdade. Não vem porque não quer. Mas tu sabe se o irmão não está vindo porque não quer? Tu sabe se a irmã não está vindo porque não quer? Tu conhece os problemas que ela enfrenta na família, os problemas que ela está vivendo dentro de casa? Tu sabe disso? Então se não sabe, fica calado, vai orar, vai ajudar em oração. Humildade se pratica assim. Viu? É orando, ajudando, procurando manter a comunhão com quem precisa da nossa ajuda, do nosso apoio. Mas ele diz: andar com toda a humildade. Aí depois ele diz: andar com mansidão. Como é que a gente deve andar? Com humildade. E eu quero dizer para vocês aqui que humildade, irmãos, não é sinal de fraqueza, não. Não. Viu? Mansidão. Jesus foi o maior exemplo de mansidão. E ser manso não significa ser bobo. Não, senhor. Mas ser manso significa ter um comportamento controlado, cauteloso, não é? Equilibrado. Eu já ouvi, irmão, uma vez o irmão dizer assim: eu sou crente, mas o braço não. Olha a carne reinando. Mas a Bíblia não diz que é todo o corpo, alma e espírito? Não é? E o braço não faz parte do corpo, né, irmão? Então, está fora. Está fora. Precisa ser manso. E como é que eu aprendo a ser manso? Com Jesus. Será que Jesus não foi afrontado? Quem mais foi afrontado foi Jesus, irmão. Quem não lembra daquela situação que Jesus chegou no templo em Jerusalém? Estavam fazendo do templo lá comércio, vendendo, comprando, fazendo negócio dentro do templo. Jesus pegou um chicote, né? E saiu, irmão, dando lapada em tudo que ele achasse pela frente, expulsando o pessoal que estava fazendo da casa dele um covil de ladrão. Jesus também se aborreceu. Jesus também era homem. E olhe que ninguém amou igual a Jesus. Ninguém amou igual a Jesus. Mas chegou o momento de Jesus precisar agir. Já teve momento também que cuspiram nele, bateram na cara dele, zombaram dele, e a Bíblia diz que ele ficou calado. Foi assim ou não foi? Por isso que Jesus está dizendo: aprendam comigo.
Quando forem lhe aprontar, lembrem-se do que eu passei. Lembrem-se do que eu sofri. Tá certo? E quando ele ensinou no Sermão da Montanha, um dos ensinos de Jesus foi esse, Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados mansos. Foi assim? Sim ou não? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Outra coisa, outra virtude, dá falta uns minutinhos. Andar com longanimidade. O que é longanimidade aqui? É ser longânimo, é ser paciente. E paciência, irmãos, é um quesito que anda muito em falta esses dias. O exercício da paciência está cada vez mais difícil nos nossos dias, aonde as pessoas correm para lá, correm para cá, né? Estão cheias de atividades, de atribuições, estão incomodadas com uma coisa, incomodada com outra, estresse no trabalho, estresse no colégio, né? É estresse de tudo quanto é lado, e isso vai sobrecarregando o nosso emocional. Chega uma hora que a paciência, você procura ela e não encontra. Mas ele manda a gente procurar, né, andar com longanimidade, com paciência, né? Foi o versículo que o versículo disse aqui, que a gente leu, não foi? Com toda a humildade e mansidão e longanimidade. Olha, uma outra coisa difícil aqui, suportando uns aos outros. Tem pessoas que é difícil, mas você precisa suportar. É difícil, mas você precisa suportar. Ande com humildade, ande com mansidão, ande com paciência, exerça a paciência. Irmão, se você nunca for afrontado, você nunca vai aprender a exercitar a paciência, não é, irmão? Você só vai aprender a exercitar a paciência na hora que você for afrontado, na hora que disserem algumas coisas com você que você não gosta. Aí vai se ver se você tem paciência ou não. Aí é que vai ver se você suporta ou não a afronta. Porque está escrito suportando a afronta. Para suportar a afronta. O crente que não tem capacidade de suportar uma afronta, está precisando de alguma coisa na vida dele. Não é, irmãos? Então, é disso que a gente precisa. Andar com longanimidade e paciência. Tem uma coisa muito interessante que a gente vê aqui quando falta paciência. Os irmãos já viram aquela expressão pavio curto? Não tem aquela expressão? Porque fulano tem o pavio curto. Esse pavio curto, ele vem de uma expressão daquelas bombas mal feitas. É uma bomba com defeito. E eles, na fabricação lá, eles enrolaram demais. E o pavio da bomba, irmão, ficou bem curtinho. Aí, menos você acende, ela explode logo. Não é assim? Porque o pavio ele é feito para que se acenda, se dê tempo jogar a uma certa distância, você se afastar e a bomba explodir. Mas se o pavio for curto, vai explodir perto de você, e muitas vezes tem explodido na mão de alguém. Na mão. Alguém tem se acidentado justamente porque tem o pavio curto. E pavio curto é uma característica do crente que não tem
paciência. Paciência. Que pena que aí eu ia falar mais do crente sem paciência, mas terminou. Eu posso falar para a semana? Olhe, vocês ficaram tudo calados, parece que vocês não estão gostando. Aí, para a semana, aí o negócio vai apertar, porque vai falar muito do crente do pavio culto. Mas eu posso mesmo? Vocês vão vir segunda-feira? Pronto. Então a gente vamos deixar para falar lá. Não é? Tá certo? Aí a gente vai tratar segunda-feira praticamente só da questão do crente do pavio culto. Tá certo? Para a gente melhorar essa questão, irmão. Tá certo? Porque a questão quando eu falei usando essa questão da bomba, é um artigo com defeito. Quem vai comprar a bomba, muitas vezes, não presta atenção nesse detalhe. Mas tem que prestar atenção no pavio. Se tiver muito culto, é perigoso. Não é? É perigoso. Ainda bem que a gente não solta a bomba, né? Ainda bem. E aí, crente não gosta desse negócio de fogo, de artifício, essas coisas. Crente não, né? Não deve usar. Poder pode, agora não deve. Né, irmão? Aí gastar dinheiro com aquilo que não é pão. E ainda correr risco de acidentar, incomodar os outros, incomodar a vizinhança, com aquele barulho, com aquela coisa, né? Mas deixa isso para lá. A questão aqui é pavio curto. É pouca paciência. Né? E isso a gente vai ver na semana que vem. Amém, meus irmãos? Está faltando ali 3 minutos para 9 horas. Eu quero agradecer a vocês por terem vindo. Muito obrigado. Para a semana a gente continua, se Jesus não tiver voltado. Tá certo?